Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeo, na qual nós estamos desenvolvendo uma landing page de uma newsletter. Na aula anterior, nós trabalhamos o CSS da nossa página e chegamos no seguinte resultado. Porém, eu não gostei muito do resultado dos espaçamentos entre os elementos. Se a gente olha lá no Figma, a gente percebe que pelo projeto a gente tem um cabeçalho, a gente tem um conteúdo que está centralizado basicamente na página. Só que como o nosso tem cabeçalho, conteúdo e rodapé, ficou um pouco estranha essa ideia do espaçamento e também quando a gente selecionava a gente não tinha muita noção acerca de qual posição eles deveriam ficar mais ou menos. Então o que eu sugiro para vocês? Existe uma extensão do Google Chrome chamada Pesticide. Você pesquisa lá, eu vou colocar o link dela aqui na descrição. Quando você selecionar e acessar, basta você clicar aqui no botão adicionar no Chrome, instalar. Ele vai fazer a instalação, é super rápido, depois você só fecha essa aba. Ele vai aparecer aqui nos botões de extensões. Basta, se ele não aparecer, você clica aqui no botão de extensão e procura, tá? Ele é um besourinho, que é um inseto. Então você vai clicar nesse botão aqui do Pesticide. Ele vai gerar linhas para marcar bordas. Percebam, por exemplo, que o nosso cabeçalho ele está com a altura de 80 pixels, que a gente definiu na aula passada, porém o espaço está muito pequeno aqui em cima. Muito pequeno mesmo. Está 10 pixels em cima e 10 pixels embaixo, que é a menor medida de área de respiro que geralmente a gente trabalha. Acima da nossa tag H2 está um espaço muito grande, que é 100 pixels. E assim a gente tem esse espaço aqui entre as tags H2 e H3 até está interessante, porém a gente pode diminuir ele um pouquinho também. Aqui também está muito grande. Aqui até pode ficar, mas a gente pode diminuir também um pouquinho. Aqui a gente tem um espaço muito grande, que se eu tirar aqui o pesticide, a gente percebe que parece que está meio desalinhado. Parece que essa parte aqui de cima é muito alta, porque a gente não tem uma divisão de cores. Então, esses espaços eu não gostei mesmo. Então eu fiz alguns testes utilizando o pesticide e vendo o equilíbrio da distribuição do conteúdo, levando em consideração que a gente tem que trabalhar com margem de respiro, que geralmente tem que ser de 16 pixels, 20 pixels, para a gente ter um espaço legal, considerando aspectos de acessibilidade. Lá no nosso projeto, o que é que nós vamos fazer? Na parte do CSS, você vai procurar primeiramente aqui o header. A altura dele está 90, a gente vai mudar para 100. Então, o nosso header vai ter uma altura de 100 pixels. Com isso, ele vai ficar mais alto, a gente vai ter um respiro maior aqui em cima e também vai ser maior aqui embaixo. Por consequência, esse espaço já ficou bem grande. Então, a gente vai descer um pouco e vai no Section Content H2, que está aqui com 50 de altura, a gente vai diminuir, que está com 100 de altura, a gente vai diminuir para 100. Estava 100, a gente vai diminuir para 50. A gente vai ter 50 mais 20. Se você olhar aqui com o pesticide, perceba que ficou mais equilibrado o espaço em cima e nesse espaço aqui em si. Observem que para baixo, essa parte aqui até que ficou com um espaço legal. Se você olhar para o projeto aqui, ó, bem parecido. Esse espaço também semelhante, mas eu acho que ainda está grande, eu vou diminuir um pouquinho. Então a H3, que está com uma altura de 30, eu vou mudar para 20, beleza? E o parágrafo, que está com uma altura de 60, eu vou mudar para 30, preferencialmente isso aqui, mas ainda tem mais um detalhe que a gente vai mudar. Feito isso, observem que o conteúdo foi mais para cima, fica mais orgânico o nosso trabalho. O outro ponto é esse espaço acima do nosso formulário, que está com 40 pixels acima e 40 pixels abaixo. Esses 40 de cima a gente pode reduzir, porque se você perceber aqui, tem um espaço relativamente um pouquinho grande, né? Mas a gente pode deixar ele um pouco mais próximo, não tem problema. Você pode vir no Form. Aqui onde está a margem Block, a gente vai mudar só para a margem Top. Você pode deixar os 40 se você quiser, mas eu recomendo que você deixe 20 pixels. Abaixo a gente vai deixar 100. A gente só vai colocar uma margem acima. Abaixo a gente vai ter as alturas só do rodapé e vai ficar mais equilibrado o nosso trabalho. Percebam que ele foi mais para cima aqui e percebam que o espaço ficou mais legal aqui. Então a gente tem, se a gente olhar usando o pesticide, agora você percebe que esses espaços entre os elementos, ele está um pouco mais adequado, está um pouco mais equilibrado, fica muito melhor, levando em consideração que a gente observa o desafio aqui e procura aplicar ele o mais próximo possível. Beleza, feito isso, uma outra extensão que eu acho muito interessante, que eu tenho aqui, que eu recomendo que vocês instalem, é essa aqui que tem a câmera, que é o Go Full Page. Ele serve para fazer um print da sua página inteira. Então, eu vou clicar aqui nele, ele vai fazer um print da minha página. Eu posso salvar como imagem ou posso salvar como PDF. Percebam que agora aqui aparece muito mais equilibrado. A gente tem um espaço legal aqui em cima, tem um espaço legal aqui acima da tag H2, acima da H3, do parágrafo.
Vejam que a página ficou mais equilibrada. Então a gente fez o print aqui, você poderia salvar sem problema, eu não vou salvar, a gente vai usar depois. E daí a gente vai dar prosseguimento nas outras etapas do nosso projeto. A gente já fez a parte da página HTML, já fizemos formatação CSS, só que o vídeo anterior ficou muito longo. E eu deixei alguns desafios para vocês, por exemplo, quando eu passar a seta em cima do botão, eu quero que mude de cor, que é o efeito hover. Eu quero tanto aqui no comprar e-book como no botão enviar. Porém, se a gente for lá no nosso Figma, se você acessa o desafio, você tem acesso às páginas, porém você não tem uma instrução acerca de qual cor que deve ficar o botão quando eu passar o efeito hover. Então a gente vai utilizar o bom senso. Levando em consideração os aspectos das cores que a gente tem no projeto, o que eu posso fazer? Quando eu passar a seta em cima desse botão, eu posso preencher ele na cor azul, que é o mais óbvio. Quando eu passar a seta em cima desse outro botão, ele já está azul. Eu posso preencher ele de verde, que são duas cores principais que a gente tem lá no nosso guia de estilos. Então a gente vai fazer isso e é super simples, pessoal. Então no nosso CSS eu vou procurar primeiro o BTN comprar. Para eu não ter que ficar digitando muita coisa, eu vou selecionar aqui e abaixo eu vou abrir um seletor, porém depois do BTN comprar eu vou colocar 2 pontos hover. Tem que colocar encostadinho, tá, pessoal? Tem que ser encostado isso aqui. Já está aberta aqui a chave, eu só vou fechar ela. Eu só vou definir a mudança da cor de fundo, que é o background color. Então eu vou copiar inclusive o background color e vou pegar aqui a cor azul que eu tenho aqui em cima e vou colar. Eu defini BTN comprar no estado hover. Eu quero que o background color fique na cor azul. Feito isso, se eu passar a seta, ele já muda para a cor azul. Porém, percebam que isso fica muito grosseiro, muito abrupto, né? Então o que eu posso fazer para que isso aconteça de uma forma suave? No elemento principal, que é o próprio botão, eu posso acrescentar a propriedade Transition. Definir que se eu tiver uma mudança em todos os elementos, ou em qualquer elemento, eu quero que essa mudança aconteça no seguinte tempo, 0,5 segundos, que é a metade de um segundo. Quando tem um zero na frente, você pode apagar ele e deixar só ponto. Então eu estou colocando aqui, definindo meio segundo como tempo para a execução do efeito. Ou seja, eu vou ter uma transição que vai demorar meio segundo para poder acontecer. E eu quero que ela aconteça de forma facilitada, que é o efeito easy, que é um efeito suavizado. Então basicamente eu defini aqui o transition no elemento Py. Eu poderia definir aqui no hover, né? Mas o ideal é a gente fazer aqui no elemento Py. Beleza, feito isso, quando eu passar a seta agora, percebam que vai preenchendo e vai sumindo a cor, fica muito mais suave. A mesma ideia a gente vai fazer para o botão enviar, e eu vou utilizar esse transition também. Então eu vou logo copiar essa linha aqui do transition, vou lá para baixo, BTN enviar, aqui no BTN enviar eu vou acrescentar transition, da mesma forma, vou colocar ao mesmo tempo também. Vou dizer que eu quero formatar agora o hover, BTN underline underline enviar 2 pontos hover. Vou abrir aqui as chaves e fazer aquele esquema de background color. Vou aproveitar que já tem uma linha ali em cima, vou só copiar e colar. Eu quero que ele fique na cor verde, então vai ser color green. Então basicamente BTN enviar hover, background color green e definir aqui um transition. Feito isso, ponto. Passo a seta, já vai funcionar perfeitamente aqui o nosso trabalho. Beleza, já tomamos um bom tempo dessa aula só com formatação em CSS. Professor, e a janela modal? Nem a janela modal a gente formatou ainda o CSS. Porém, o que a gente vai fazer? A partir de agora a gente vai procurar dar ênfase pelo menos para o JavaScript, que vai controlar a exibição e o fechamento da janela modal. Pelo menos isso a gente tem que fazer hoje. A parte do CSS, se não ficar muito longa a aula, a gente procura fazer ela, beleza? Então vamos lá. A ideia é assim. Preenchido o formulário, cliquei no botão enviar, tem que aparecer a janela modal. A resposta, se vai ser de sucesso ou erro, depois a gente vai controlar esse fluxo. Então, em princípio, o que eu tenho que fazer? Aqui na minha página HTML, eu tenho que fazer um link para uma página de códigos de JavaScript. Eu posso fazer aqui dentro do head, só que para fazer aqui dentro eu tenho que utilizar uma propriedade chamada defer. Eu posso fazer aqui e utilizar uma propriedade chamada defer. Pode ser assim, script, escolho a opção de script com src, digo que na minha pasta JS eu vou ter um arquivo com o nome que eu vou definir. Eu vou colocar aqui o nome script.js. Só que na tag de abertura eu tenho que colocar a propriedade defer, que significa um atraso, né, uma demora. Então esse defer eu só uso quando eu quero que o meu script seja carregado depois que a minha página já foi toda carregada. Então eu posso fazer
a colocação aqui. Muitas pessoas preferem fazer o seguinte, eu vou recortar, tirar aqui do head, e colocam lá embaixo, ou seja, bem aqui antes do fechamento do corpo da página, antes do fechamento, colocam aqui o script sem precisar do defer. O que significa isso? Significa que todas as linhas para cima vão ser carregadas e depois que elas forem carregadas vai ser carregado o seu arquivo de script. Porque o JavaScript ele é uma linguagem que vocês têm que aprender alguns detalhezinhos acerca dela, né? Sobre a questão de bloquear, dependendo de como você coloca o código, pode bloquear o processamento, pode tornar a página lenta e uma série de outras coisas. Mas beleza, fizemos o link e esse arquivo ainda não existe. Como é que eu faço para criar ele? A gente já viu um macete na aula anterior. Ctrl, clica no link, ele vai criar. Ele deu uma mensagem, né? Não existe. Criar arquivo. Pronto, ele criou o nosso arquivo, beleza? Aqui nós temos o nosso arquivo de JavaScript. Qual que é a lógica do nosso trabalho? É super simples. Eu tenho que capturar o evento de clique no botão enviar. Quando eu clicar no botão enviar, eu quero mostrar a minha janela modal. Quando eu clicar no botão fechar da janela modal, eu quero fechar ela, a janela modal. Então a gente vai fazer basicamente essas duas coisas em princípio hoje. Então do nosso documento HTML, eu vou utilizar aqui o método ou função chamada querySelector. Eu quero selecionar entre aspas duplas ou entre aspas simples tudo que for da classe btn enviar, beleza? Então eu estou selecionando o meu botão enviar. Selecionei ele, ponto. Eu quero colocar aqui um escutador de eventos, que é um add event listener, que é um escutador de eventos. Entre parênteses, eu tenho que definir aqui que nessa função, o primeiro parâmetro que eu vou dizer, entre aspas duplas ou entre aspas simples, qual é o evento que eu quero escutar. Eu quero escutar o evento de clique, porque é um botão. Quando eu clicar, eu quero escutar esse evento. Quando eu tiver um clique, vírgula, eu vou executar uma função. Como a gente não fez a função ainda, eu vou colocar aqui entre parênteses, indicando que eu estou trabalhando com uma função anônima. Vou dar um espaço, vou colocar igual e a flechinha para indicar que eu estou trabalhando com uma arrow function. E vou colocar aqui as chaves, abrir e fechar e teclar Enter. Por que eu abri as chaves? Porque eu vou trabalhar com duas ou mais linhas de código. Só abre a chave se você for trabalhar com duas ou mais linhas de código. Beleza, eu vou deixar uma linha de espaço abaixo, porque todo arquivo de JavaScript precisa ter uma linha em branco abaixo lá no final. O que eu preciso fazer quando eu clicar no botão enviar? O que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar a minha janela modal. Então, em princípio, essa é uma das tarefas, e é a nossa tarefa principal de hoje. Então, como que eu vou fazer isso? Lá no nosso arquivo index, prestem bem atenção. Nós temos aqui uma janela modal. E essa janela modal é da nossa tag dialog, beleza? Então eu tenho que selecionar ela, dizer, olha, janela modal, eu quero te mostrar. Então eu vou fazer um document.querySelector, entre parênteses, entre aspas simples ou entre aspas dupla, tudo que for da classe modal, _, enviar. Então eu vou selecionar a janela modal. Selecionei ela, o que eu vou fazer? Show modal. Observem, basicamente é isso. Quando eu clicar no botão enviar, eu vou pegar a minha janela modal enviar e vou executar o método show modal. O método show modal exibe a janela modal, beleza? Tá, eu vou fazer aqui, salvei. Vamos lá para a nossa página. Ele deu aqui um carregamento, né, para ele carregar os códigos. Se eu for lá para baixo, clicar no botão enviar, apareceu a minha janela modal. Só que vocês perceberam que eu cliquei, ela apareceu, mas sumiu, né? Tá um pouco estranho, né? Então, cliquei, apareceu, sumiu. Mas ela tá aparecendo, beleza? Então, o que eu vou fazer? Como a gente tem um botão enviar que é do tipo submit, eu vou trabalhar aqui com o seguinte. Dentro desses parênteses, eu vou colocar um E de evento e vou utilizar uma linha de código que é a seguinte. Para o meu evento, quando eu tiver um evento, eu quero prevenir o comportamento padrão deste meu elemento. Prevent default. E abre e fecha parênteses. Com essa linha aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou prevenindo o comportamento padrão. Eu estou, na verdade, impedindo que o comportamento padrão aconteça. Como assim? Num formulário, o botão submeter, ele teoricamente serve para enviar o formulário
por um método, que pode ser get ou post, e a gente usa uma linguagem de programação para poder acessar os conteúdos do formulário, e depois que ele envia, ele atualiza a página apagando tudo que está nela. Mas eu vou clicar aqui, olha, no botão enviar. Quando eu clicar em enviar, observem que apareceu e agora está ficando a minha janela modal. Ela está ficando aqui, mas ela está ficando porque eu utilizei o Web Prevent Default. Se eu fosse aqui, fizesse Ctrl ponto e vírgula na frente, que é comentar essa linha, se eu for lá, observem, cliquei no botão enviar, ele carrega a página, mostrou e aí depois carrega e ela some, beleza? Então eu vou colocar aqui um Web Prevent Default para a gente evitar o comportamento padrão do nosso botão submeter. Então percebam, cliquei no botão enviar, apareceu a minha janela modal. Porém, essa janela modal, se eu clicar no botão fechar, ela não sai. Ainda não sai. Então eu tenho que selecionar esse botão e dizer, quando eu clicar no botão fechar da janela modal, eu quero fechar a modal, que é o meu dialog. Então eu vou copiar a mesma coisa aqui de cima, vou colar aqui para baixo, só que ao invés de btn enviar, vai ser btn fechar. Professor, como é que o senhor lembra desses nomes? Lembre-se que a gente trabalhou os nomes em aulas anteriores, a gente procurou colocar nomes não muito difíceis. Se você olhar aqui na sua janela modal, você tem um botão chamado btn fechar, btn underline underline fechar. Beleza? Então, quando eu selecionar o meu botão fechar, eu quero colocar um escutador de eventos de clique nele. Também vou fazer o mesmo esquema, o E Prevent. Não preciso, porque ele não é um botão submit. Então não tem o E e não tem o E Prevent Default. O que eu quero fazer? Eu quero fechar a minha janela modal. Então aqui eu seleciono a minha janela modal com essa linha toda grandona. Ao invés do método show modal, eu vou colocar aqui o método chamado close. Então vou apagar aqui show modal depois do ponto e vou colocar o método close. O método close serve para fechar a janela modal. O objeto modal, que é a janela modal, tem três métodos: show, show modal e close. O show modal serve para exibir ela e o close serve para fechar. Basicamente é assim que a gente aprende com base na documentação. Então, feito isso, percebam aqui, eu vou dar uma atualizada na página para não correr o risco de dar nenhum erro. Atualizei, vou clicar no botão enviar, tem que aparecer a minha janela modal. Apareceu, vou clicar no botão fechar, ele fechou. Então, abre, fecha, beleza? Então a gente aprendeu neste ponto da aula como mostrar e como fechar a janela modal. Tá um pouco feio, se vocês perceberem aqui, ó, cliquei, a janela aparece branca com uma borda preta no canto superior esquerdo, não tá muito legal, né? Então o que a gente vai fazer? Lá no Figma, a gente tem algumas instruções acerca das janelas modais. Então eu vou descer aqui um pouquinho, vou selecionar a janela modal no Figma e aqui do lado direito eu vejo que ela tem 800 pixels de largura, 300 de altura, ela tem 4 pixels de arredondamento de borda, ela tem uma borda de 1 pixel, ela tem uma cor escura no fundo, que é o Dark, e o Dark 200 como cor de contorno. Basicamente é isso. E ela está centralizada na página, ela tem também uma cor um pouco mais escura aqui ao fundo. Mas vamos por partes, pelo menos formatar o miolo dela, beleza? Então prestem bem atenção aqui no seguinte, a gente tem a janela de diálogo que vai representar um container que pode ocupar toda a tela, ocupar 100% da tela, e essa div modal content é de fato a nossa janela modal, que é o conteúdo que está lá no meio, no miolo mesmo. Então lá no nosso CSS, eu vou fazer Ctrl End para ir lá para o final. Lá no final eu vou colocar Ctrl ponto e vírgula e vou colocar o nome aqui modal, para poder fazer referência de que eu estou fazendo formatação da janela modal. Eu vou só subir um pouquinho e lembre-se, pessoal, prestem bem atenção. Eu vou colocar aqui a classe modal, underline, underline, enviar. Se eu fizer aqui e definir a largura dela 800 pixels e a altura aqui em 300 pixels, só para vocês terem uma noção, eu estou pegando o nosso elemento dialog. Feito isso, se eu for lá na nossa página, observem aqui, ó, e está com 800 por 300. E aí os conteúdos não estão centralizados. Se eu vier aqui, ó, nesse elemento que é o dialog, e aí eu disser, poxa, eu quero fazer com que isso aqui fique tudo centralizado bonito, a gente aprendeu display flex, align item center, justify content center, beleza, então eu vou fazer aqui, eu sei que vai dar erro, mas eu quero que vocês vejam, display flex, eu vou colocar só o display flex e salvar. Feito isso, eu vou fechar aqui, ó, não consigo fechar,
E agora eu vou atualizar. A janela está aqui e agora ela não quer sair. E ela não vai sair daqui. Não pense que ela vai sair. Então eu não posso colocar o display diretamente no dialog. Eu não posso. Isso aqui não é permitido. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou definir aqui o seguinte. Eu vou dizer que a minha largura do meu modal enviar vai ser no mínimo 100% da largura disponível. Que no caso eu vou colocar 100 VW. Eu vou definir que o mínimo de altura vai ser 100 VH. Pelo menos isso, por enquanto, tá? E depois eu vou dizer aqui o seguinte, que o meu modal underline underline content, que é de fato o conteúdo da minha janela modal, width 800 px, height 300 px, beleza? Por enquanto eu vou colocar só isso aqui para vocês terem uma noção. Feito isso, já sumiu, né? Beleza? Cliquei no botão, ela apareceu. Professor, mas ela tá grandona. Sim, ela tá ocupando toda a tela. Professor, mas eu quero que ela fique nesse esquema aqui. Ela fique com 800 por 300. Então bora colocar as cores nela. Lembre-se que ela vai aparecer ali no centro. Eu vou só clicar aqui em fechar. Então é aqui em Modal Content, de fato, que eu vou mudar. Eu vou colocar aqui Background Color, var. Eu vou colocar o Color Dark. Color Dark, que é o fundo escuro. Vou colocar aqui um border de 1 pixel solid, vai ser o var, só que vai ser o dark 200. Aqui abre parênteses, traço, traço, color dark 200. Vou colocar aqui um border radius de 4px, até onde eu lembro isso aqui. Então modal content 800, 300, colocamos as cores, bordas. Vou clicar no botão enviar, pronto. Agora sim já está aparecendo aqui a janelinha, né? Só que o texto está ilegível. Então a gente tem que mudar o texto para ele ficar na cor branca. Beleza, então vou aqui no Modal Content, Color. Vou colocar a cor Light, var, traço, traço, Color, Light. Feito isso, deixa eu só subir aqui um pouquinho, para que vocês vejam só o código da janela modal. Cor branca. Percebo? Apareceu. Professor, mas e como é que eu faço para esse conteúdo ficar no meio? Aqui, que é uma divisória, eu posso colocar display flex, aqueles esquemas de centralizar sem problema. Então, display flex, beleza? Flex, só que lembre-se que eles vão ficar um do lado do outro. Como é que eu faço para empilhar? Flex direction, column, que é para ficar um embaixo do outro. Beleza? Ficaram um embaixo do outro. E como é que eu centralizo? Align items center, assim eu vou ter a centralização dele no sentido, aqui no caso, quando a gente muda de column, ele muda o sentido de orientação de alinhamento, tá? Então ele centralizou, só que eu quero colocar no meio, então vai justify content center. Então, basicamente essas 4 propriedades vão permitir que eu consiga centralizar o conteúdo, beleza? Aqui dentro eu tenho parágrafo e botão. E eu posso também fazer a formatação para poder ficar mais ou menos nesse esquema aqui. Se eu selecionar o texto do parágrafo, a fonte dele é tamanho 32. A minha cabeça está aqui em cima, mas a fonte é tamanho 32. Se eu selecionar o botão e clicar no texto, fonte tamanho 24. Então, 32 e 24. Vamos lá. Então, Modal Content, aqui dentro do Modal Content, o que eu posso fazer? Eu posso dizer aqui, ponto modal underline, underline, content, P, ou seja, tudo que for parágrafo, eu quero colocar um font size de 32px, 32, não é? Aqui no caso é o botão, então ponto btn, underline, underline, fechar. Então, o que eu vou fazer? Font size 24px. Feito isso, outra coisa, a fonte também está em negrito lá, deixa eu colocar font weight bold, para ela poder ficar em negrito. Na cor preta provavelmente ele já deve estar. Então percebam aqui que ele já está aqui, ó, 24 na cor preta, em negrito, e aqui também já está grandão, beleza? O parágrafo está muito encostado um no outro, então quando eu tenho aqui, por exemplo, um font size, eu posso colocar um line height, que é uma altura da linha. Lembre-se aquele esquema que eu falei para vocês. Se é 32, eu acrescento 10, vai ficar 42px. Com isso eu consigo ter uma altura de linha com
um espaçamento legalzinho aqui. Professor, mas ainda está muito encostado. Se está muito encostado ainda, margem bottom, que é uma margem abaixo. Eu vou colocar aqui 10, na verdade eu vou colocar 20 px, que é uma margem bem mais legal. Percebam que ficou 20 abaixo, tá bem interessante. Professor, a janela modal tem que ficar centralizada e ela não está centralizada. Como é que eu faço para centralizar ela? Lembrem-se aqui o seguinte, no modal enviar, que é o fundo, que é o nosso dialog, a gente está ocupando 100% de tudo. Eu não posso trabalhar com display flex. Possível trabalhar com display flex, porque se eu trabalhar com display flex aqui, eu não vou conseguir trabalhar com a visibilidade da janela de diálogo. No modal content eu já usei o display flex. Ah, professor, então quer dizer que aqui no meu content eu posso colocar margem 0 alto. Margem 0 alto, ele vai ficar em cima, em comparação à margem de cima e de baixo. E o alto vai ser margem automática à esquerda e à direita. Com isso eu consigo centralizar. Professor, e como é que eu faço para descer esse conteúdo? Para descer eu posso mudar essa primeira medida. Ah, então eu vou colocar aqui 150 pixels, por exemplo. Observem que ele ficou 150 pixels a partir do topo e está automático aqui e aqui. Beleza? Então isso aqui é uma medida interessante, mas se eu tiver uma tela grandona como essa aqui, de 1080, observem que se eu selecionar aqui, a altura dele a partir do topo é 390, porque eu tenho 390 acima, 390 abaixo, 300, aí dá 1080 de altura. E aí, como é que a gente faz? Existe um trick que a gente utiliza para poder centralizar sem ser pelo margem alto aqui, como a gente está fazendo. Eu quero que esse meu conteúdo fique centralizado, porém eu não posso trabalhar com display flex, por algum motivo, que é o caso que a gente está agora. Então como é que eu resolvo? Então tem um truquezinho que eu vou colocar aqui para vocês. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Tira esse margem 0 alto, coloca Position Absolute. Position Absolute. A partir do topo a gente vai colocar na posição de 50% e a partir da esquerda a gente vai colocar na posição de 50%. Beleza? Esse é um dos primeiros itens que a gente tem que fazer. Position Absolute, Top 50, Left 50. Pronto? Feito isso, se a gente for olhar na nossa página, poxa, professor, ainda não ficou. Ficou meio estranho, né? Por quê? Porque falta a gente fazer um translate. Aqui no nosso modal content, a gente vai colocar aqui um transform, translate. Aí a gente vai colocar menos 50 no eixo X e menos 50% no eixo Y. Basicamente são essas 4 linhas aqui de propriedade. Position Absolute, Top 50, Left 50, Transform, Translate, menos 50, menos 50. Feito isso, observem que o conteúdo fica centralizado na sua página. Por mais que você role a página, ele fica bem centralizado. Então a janela modal está centralizada. Fechei? Se eu abrir, ela sempre vai estar centralizada independentemente do tipo de resolução de tela. Beleza? Tá, professor, mas e esse fundo branco? Não tem nada a ver, né? Se você olhar aqui, o fundo é escuro e transparente. A gente não tem informação acerca disso ali no nosso Style Guide. Então como que a gente resolve? Seguinte, lá no nosso modal enviar, que é a nossa dialog, a gente tem que definir uma cor de fundo para ela. Então eu vou colocar aqui um background color. Porém, se eu colocar aqui pelo var, eu não vou conseguir trabalhar com transparência diretamente. Eu posso colocar diretamente o código, que é aquele código de cor escura, que é o código hexadecimal. Só que tem um macete. Depois dos 6 dígitos do código hexadecimal, se você colocar 2 números, você representa a opacidade. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 50, que é para representar 50% de opacidade. Então eu coloquei aqui 50, acrescentei. Então percebam aqui agora o seguinte, quando eu clicar em enviar, vai aparecer o fundo preto, que é aquele fundo escuro, com 50% de opacidade. Professor, não entendi muito bem. Prestem atenção. Eu vou mudar aqui para 10% de opacidade. Percebam que ele ficou muito clarinho, né? Está bem transparente. E se eu colocar agora aqui 90%? Percebam, 90% está muito escuro. Então, quanto mais próximo de 100, mais escuro. Quanto mais próximo de 0, mais transparente. Essa é a referência. Então, vou colocar aqui 50, que aí com isso a gente consegue fazer aquele fundo escurecido. Percebam que está fundo escuro. Se eu clicar em fechar, ele fecha sem problema. Então a gente conseguiu fazer uma formatação bem rápida da nossa janela modal, na verdade não tão rápida, na verdade a gente fez uma configuração rápida para exibição e fechamento da janela modal, mas a formatação CSS dela, infelizmente, é um pouco longa. Professor, ainda faltam muitas coisas? Falta a gente definir essa questão aqui de ficar verde, tamanho do botão, poxa, o tamanho do botão já dá para a gente definir. Aqui na nossa página a gente já tem o BTN fechar. O que eu posso fazer? Antes, por uma questão de organização,
eu vou definir o width dele de 600 px, porque é a largura dos botões. Percebam que o botão já está mais largo, como deve ficar. Ele tem que ficar verde ou vermelho. Isso aí é uma questão que a gente vai programar usando o JavaScript. Mas eu vou colocar logo aqui ele com a cor verde, por exemplo. Então, background color var color green, só para que vocês vejam ele já na cor verde. Poderia ser red para ficar na cor vermelha. Então observe que ele ficou verdinho aqui, ó, fica mais legal. Enviar, fechar. Enviar, fechar. Então faltam pequenos ajustes para a gente fazer ainda no nosso projeto. A gente não está validando ainda o formulário. Se a gente digitar aqui qualquer coisa, clicar em enviar, teoricamente ele está fazendo um fluxo aqui, não está dando uma destinação nenhuma para esse conteúdo, mas a gente vai fazer isso nas próximas aulas. O foco da aula de hoje basicamente era ir até este ponto aqui. Nas próximas aulas a gente dá prosseguimento nessa nossa série. Como eu disse para vocês, a aula de hoje vai até aqui. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar e de assinar o canal. Salve devs, até a próxima!